não era sustentável. A gente sabe que desde o início, quando começaram as primeiras, quando as primeiras pessoas começaram a cultivar, eles não tinham uma noção de como fazer uma agricultura sustentável. Na verdade, eles nem pensaram nisso. Tudo começou muito simples, muito rústico. Eles utilizavam ferramentas de pedra, coisas manuais, para fazer o cultivo das primeiras plantas e cultivares, que era somente para sobrevivência. Aí logo depois, quando eles foram descobrindo a agricultura de precisão, quando descobriram como fazer esse plantio de uma maneira mais adequada, é que veio a necessidade de fazer uma agricultura sustentável. Por quê? A agricultura, ela serve para a nossa sobrevivência, certo? Só que, além disso, a gente utiliza muito dos recursos naturais da terra. E esses recursos naturais, eles podem ser renováveis ou não. Se você não faz um bom uso, pode ser que você não consiga usar aquela área novamente. Pode ser que você destrua a área em que você está utilizando e que você não consiga fazer mais o uso da mesma. Isso acontece principalmente, um exemplo são as margens dos rios, que de início a gente não tinha a área de preservação permanente e foi obrigado a criarem uma lei para que a gente pudesse obedecer e deixar a área de preservação permanente lá, para que a gente não estrague os nossos rios. E isso é um exemplo de sustentabilidade, você deixar a área de preservação permanente. Lógico, as pessoas foram obrigadas a deixar essa área de preservação permanente. Mas, como a gente já sabe, a maioria a humanidade em si acaba funcionando na base da obrigação, né? Até para coisas que são para o nosso próprio bem, a gente acaba não obedecendo se não for obrigatoriedade, né? E Professora, oi, tem aluno que não está conseguindo entrar, Malva. deixa eu olhar aqui, peraí. Ok. A minha internet está muito lenta também. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Estou sim. Ótimo. Então, como eu estava falando. E aí, a gente tem também como exemplo cooperativas, agroindústrias, agropecuária. São setores assim que eles têm bastante dificuldade, tiveram bastante dificuldade, principalmente antigamente, em se adaptar às maneiras de manejo sustentável. Mas algumas pessoas desconhecem o conceito de manejo sustentável. Não tem nenhuma pesquisa que confirme a falta de qualidade nas informações, porque algumas pessoas alegam não serem sustentáveis pelo fato de não conhecerem, por falta de conhecimento. Não existe assim nenhum estudo publicado que diga as pessoas não são sustentáveis por falta de conhecimento. Mas assim, muitas pessoas também, elas têm dificuldade em fazer um manejo sustentável da sua produção, da sua lavoura ou de áreas afins pelo fato financeiro. As pessoas têm dificuldade financeira em conseguir fazer esse manejo sustentável. Alguém quer colocar alguma situação, alguma coisa que tem como exemplo? Então, a gente tem algumas premissas que podem nos trazer manejos sustentáveis, desenvolvimento sustentável. Um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos nos processos decisórios, porque geralmente quando isso envolve política,
As decisões são tomadas pelos políticos e pelas pessoas que estão no poder, né? E aí, assim, quando você deixa as pessoas que participam desse meio, quando você deixa os agricultores, as pessoas do meio rural, do agronegócio fora das decisões que são tomadas, fica um pouco mais difícil você conseguir controlar esse desenvolvimento, porque você não tem conhecimento do que está acontecendo dentro da realidade de cada um. Então, uma das premissas para que para que a gente tenha um bom desenvolvimento seria uma participação maior dos cidadãos nos processos decisórios nesse sentido. O sistema econômico também, ele poderia gerar excedentes para gerar conhecimento técnico em bases confiáveis. O que seria esse conhecimento técnico? Seria ele trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas que realizam essas atividades agrícolas e afins. Porque quando você tem instrução, quando você tem conhecimento, fica mais fácil de você conseguir tomar boas decisões. Então, assim, se você tiver essa instrução, consequentemente, você vai conseguir tomar decisões mais sustentáveis, vai conseguir fazer um manejo sustentável da sua fazenda, da sua atividade. Também a gente pode citar as obrigações que são geradas com a preservação de bases ecológicas, né? Área de preservação permanente, como eu já tinha falado anteriormente. A gente pode citar também, nesse caso, o uso da tecnologia para se aliar. E como que a gente poderia utilizar essa tecnologia? Alguém pode me dar algum exemplo de tecnologia utilizada para o desenvolvimento sustentável no agronegócio? Ninguém? Então, a gente pode... Eu não sei se, no caso, os painéis solares, não sei se ajuda na parte da sustentabilidade do agronegócio. Com certeza. Não sei, o que vem assim. Os painéis solares, eles são um aliado maravilhoso na questão da sustentabilidade. Por quê? Porque você vai estar gerando energia renovável, você vai deixar de gastar a energia que é gerada pelas empresas e, consequentemente, você vai ter um ganho tanto de sustentabilidade quanto um ganho econômico. É um fator bastante importante e isso se elenca também ao que eu falei anteriormente, que algumas pessoas que estão incluídas nesse meio agrícola, eles alegam que não têm condições financeiras para serem sustentáveis. E realmente, se a gente for ver por esse exemplo que você deu, nem todo produtor, nem todo mundo que trabalha no agronegócio tem condições financeiras de fazer uma instalação de painéis solares dentro da sua propriedade, certo? E aí isso pode causar o desequilíbrio no desenvolvimento da sustentabilidade. Porque, de qualquer forma, as pessoas elas vão ter um benefício. Quando elas fazem a instalação desses painéis solares, elas têm um retorno. Só que precisa ter capital de giro, precisa ter dinheiro em caixa para poder fazer esse investimento e ter o retorno depois. Um outro exemplo também que a gente pode citar, que eu acredito que eu já comentei com alguns de vocês em alguma outra aula anterior, é sobre a questão da utilização da agricultura de precisão. Por quê? Como que a agricultura de precisão ela pode ajudar? Alguém pode me dizer? Alguém que a gente já conversou sobre isso, pode me dar um exemplo? Como a agricultura de precisão pode ajudar na sustentabilidade? Então, a agricultura de precisão, ela foi feita exatamente para ser precisa, para a gente conseguir atingir um número mais efetivo
um número mais positivo em relação à cultura que a gente está, ao que a gente está fazendo dentro e fora de campo. E um exemplo que eu posso dar para vocês é a utilização de pulverizadores. Todo mundo aqui sabe o que é um pulverizador, né? Sim. Então, os pulverizadores, principalmente os pulverizadores novos, eles já têm agricultura de precisão instalada neles. Ou seja, eles conseguem fazer uma pulverização mais direcionada. Eles conseguem ter uma economia de até 95% dos insumos que são aplicados. Porque, antigamente, eram pulverizados o máximo de agroquímicos possível na propriedade, porque as pessoas não tinham muita noção de que era no lugar certo e na quantidade certa, que não precisava ser quanto mais melhor. Que as pessoas tinham muito isso na mente, que quanto mais veneno você colocasse, quanto mais agroquímico você colocasse, mais resultados bons você teria. E na verdade não. As coisas não são assim. Então, com a descoberta com a criação dos pulverizadores com agricultura de precisão instalada, eles conseguem direcionar o jato e esse jato direcionado ele vai exatamente na parte correta da planta, lá onde está o inseto, onde está a praga, e ele vai lançar esse jato direcionado. Isso vai trazer até 95% de economia em insumos. Quando você economiza em insumos, você economiza em dinheiro, você economiza financeiramente. E claro, né? E consequentemente, você está trazendo benefício para a natureza. Por quê? Você vai estar deixando de colocar agroquímico desnecessário no solo, que vai trazer menos malefícios para o meio ambiente. Alguém tem alguma colocação? Acho que alguém ia falar alguma coisa. Não? Ninguém tem nada a falar? Não. Certo. Então, vamos dar continuidade. Como eu já tinha falado anteriormente também, algumas pessoas não tem nenhum estudo comprovado que diga determinadas pessoas têm desconhecimento das regras para ser sustentável. Mas a gente sabe também que a falta de informação dentro das cadeias produtivas, ela pode trazer esse problema de sustentabilidade. Eu vou só pedir para quem entrou agora ou quem entrou depois também, que coloque o seu Zoom em mudo para que não gere eco para os nossos colegas. Tá bom? Ok. Então, a carência de formação nas unidades de produção traz também o desequilíbrio na sustentabilidade, no desenvolvimento da sustentabilidade. E isso não está aplicado somente ao nosso país. Isso é para o mundo inteiro. Ela traz alguns níveis na cadeia produtiva que poderiam ser cuidados, que poderiam ser manejados de uma maneira diferente e acaba dando prejuízo tanto para o produtor, para o gestor, quanto para o meio ambiente. Por exemplo, alguns agricultores, eles não fazem análise de solo da propriedade, e essa análise de solo, ela vai te trazer informações precisas. E aí, de novo, a gente fala sobre agricultura de precisão. Porque essa análise de solo vai te dizer quais são as deficiências, o que o teu solo precisa, o que ele não precisa. Então, consequentemente, você vai deixar de estar aplicando insumos desnecessários no solo e que vai trazer menos prejuízo ao meio ambiente.
certo? Algumas propriedades também não fazem controle de custo, que quem vocês já devem ter visto, quem ainda não viu vai ver no curso durante o curso de vocês, que esse controle de custo ele pode trazer também diversos benefícios, principalmente quanto ao dinheiro que é gasto, quanto à quantidade de insumos, quanto cada atividade vai gastar. Então, isso é bastante importante. Alguma colocação? Algumas pessoas também não cumprem as exigências legais, como a gente já tinha falado. Tem algumas atividades que podem impactar de forma positiva e negativa a condição natural do meio ambiente e aos sistemas de produção. Porque, como a gente sabe, a gente tem diversos biomas dentro do nosso país e cada um deles é feito um manejo de uma forma diferente. Cada um precisa de uma quantidade diferente de água, de sol, de luz e de nutrientes diferentes também no solo. Então, existem algumas exceções e coisas diferentes que precisam ser feitas em cada área, e que as pessoas precisam ter esse conhecimento técnico. Não é só você dizer, eu vou plantar, eu vou fazer determinada atividade agrícola e ir lá fazer. Quando você tem um conhecimento técnico, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, assim, antigamente a gente sabe que a maioria das pessoas começou a plantar, começou a atividade agrícola para sobreviver. Tem a agricultura familiar também. Só que aí também está a importância de você levar o conhecimento técnico para as pessoas que já fazem esse tipo de atividade. Porque a pessoa ela já tem uma experiência prática. O conhecimento técnico vai trazer resultados muito mais positivos. Concordam? Ótimo. Sim. Ninguém tem nenhuma colocação a fazer? Eu queria que vocês conversassem, que vocês colocassem o ponto de vista de vocês, para a aula não ficar tão monótona, somente eu falando. Alô, professora, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Professora, eu acho que eu concordo com esse plantio em precisão direta. Acho que aqui na região nossa aqui é muito usado o plantio direto. Que além de economizar com os custos, que é direto, né? Não vai ter os gastos precisos do que é preciso para fazer a plantação. E também com o que o menino falou aí sobre os painéis solares, né? Ajuda demais. Tem um painel solar também, quando é na agropecuária, eles usam muito os gás eles fazem muito eles estão fazendo aqueles negócios que usam o gás para transformar em energia. Aquela parada lá, e também, isso aí também ajuda muito. Já é uma evolução no agronegócio. Com certeza. A gente sabe que, apesar de que algumas ações são pequenas, mas se cada pessoa que tem alguma atividade agrícola faz uma partezinha, faz alguma coisa que vai trazer sustentabilidade, isso daria um resultado maravilhoso. Né? Com certeza. Aqui na nossa região também, a gente tem algumas pessoas de agricultura familiar que fazem a agricultura orgânica. Alguém poderia me dizer como que a agricultura orgânica pode nos ajudar na sustentabilidade? Então, a agricultura orgânica, quando a gente fala em coisas orgânicas, a gente já dá para entender que você não utiliza agroquímicos, é tudo orgânico, são coisas naturais. Então, como eu já tinha dito,
quando você deixa de usar agroquímico, quanto menos agroquímico você usa, menos você vai estar agredindo o meio ambiente. Então, se tem alguma propriedade que faz o cultivo de coisas orgânicas, de plantas orgânicas na horticultura, ou seja como for, ele vai estar ajudando também na sustentabilidade. Agora vocês pensem, já pensou alguém que cultiva, que tem um hortifruti orgânico e que tem junto uma implantação de placas solares para geração de energia? O quão sustentável não seria essa atividade? Né? Isso mesmo, seria bem sustentável, mas aquela como você falou, para fazer isso tinha que ter um grande capital para fazer a parte inicial, para no futuro render alguma coisa, né? Exatamente. A gente continua batendo na mesma tecla. A parte financeira é uma parte muito complicada para os produtores, porque nem todo mundo tem dinheiro em caixa. A maioria trabalha devendo, trabalha para colher, planta devendo para colher e pagar as dívidas. Geralmente, a maioria deles são assim. E como o Paulo Eric estava falando agora há pouco, o gás também que é gerado dentro de algumas propriedades, que ele é transformado em energia elétrica, ele também é bastante importante e traz sustentabilidade, juntamente com a produção de energia. E para quem não sabe, e para nível de informação, esse gás ele é chamado de biogás. Ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. Ele é decomposto por bactérias, que é chamado biogás. Eles têm é como se fosse... Oi? É exatamente isso aí que a senhora está falando. É como se fosse... tem algumas propriedades que fazem essa transformação de energia. E aí eles têm vários equipamentos e eles prendem toda essa matéria orgânica, a matéria orgânica é levada para um determinado lugar, e aí é feita toda essa decomposição com bactérias, e esse gás ele é transformado. Esse processo, ele é controlado e ocorre uma conversão entre a energia química do gás, e ela é transformada em energia mecânica por meio de um processo de combustão. Certo? Essa energia mecânica que é transformada, ela ativa um gerador e esse gerador, ele produz energia elétrica. É bem interessante, não sabia dessa não. Não? Tem Não algumas sabia. fazendas que fazem isso. Eu não lembro exatamente agora no momento em qual foi o programa que eu assisti, mas de vez em quando passam algumas reportagens e mostram essas fazendas e como que isso acontece. Alguma colocação, Paulo Eric? Você falou, agora vamos continuar. Eu também tive a oportunidade de ir lá na Fazenda Cajueiro. Uhum. Aí eu vi que eles têm uma sala lá que eles controlam todo o percurso dos pulverizador. Eles fazem. Aí eles estão querendo colocar drones agora e tal. Uhum. Tá tudo bem. Eles estão diminuindo o custo, tipo, muito, assim. Também eles se preocupam muito com o gasto de água também, que eles têm um açude lá, eles têm medo. Teve uma época aí de seca e eles estavam muito com medo de faltar água, não ter água suficiente para irrigar. Mas aí eles, se eu não me engano, eles cavaram uns 3 poços artesianos lá na região lá. Por causa desse medo aí. É isso aí. Exatamente. O Paulo Eric falou uma questão bastante importante também. Por quê?
algumas propriedades trabalham com irrigação. E aí, às vezes, as pessoas acabam se esquecendo do gasto de água que acontece durante toda essa atividade produtiva. E aí, é importante você saber quanto de água você está gastando, de onde você está tirando essa água. Porque, assim, aqui na nossa região, querendo ou não, é uma região que chove legal, que tem boas chuvas. Então, assim, as propriedades que puderem pegar água da chuva, que puderem aproveitar o máximo de água possível, às vezes fazer a reutilização da água que está na fábrica, onde tem fábrica ou agroindústria, fazer a limpeza dessa água e reutilizar. Isso é bastante importante. Saindo um pouco do agronegócio também, a gente sabe que alguns anos atrás, alguns estados do Brasil vieram sofrendo com a seca. E algumas medidas foram adotadas para que gerasse economia de água, porque não tinha mais água disponível para fornecer. E aí, eu acredito que aqui todo mundo deve ter visto, ou quase todo mundo viu, que as pessoas que moram em condomínio, reaproveitavam água de lavação de roupa, água da pia do banheiro, essas coisas, para tratar e reutilizar, para lavar calçada, para molhar planta, entendeu? E isso é uma atitude sustentável. Não está dentro do agronegócio, mas a gente pode levar esse tipo de atitude para dentro do agronegócio, porque uma propriedade ela não se resume somente na parte do campo. Existe todo o redor da fazenda, existem as instalações que, se forem feitas, tomadas as devidas providências em cada lugar, em cada atividade, em cada uma dentro e fora da fazenda, você acaba conseguindo ter esse desenvolvimento sustentável e produtivo. Professora, Oi. mas tipo aqui, o que eu vejo é que a gestão de algumas fazendas é péssima. Ano passado, com as meninas, a gente foi em uma que eles usam, aliás, o sistema de irrigação pivô central. Uhum. Daí a gente foi ver lá a área que estava plantada feijão carioca, se eu não me engano, e tipo, tinha muito desperdício de água. Nas laterais era só que ver escoamento de água. Então não tem como eles fazerem alguma coisa sustentável se eles não tinham nem a base de quanto eles gastavam de água. Não tinha. Eles usavam um aplicativo, mas não tinha a base de quanto desperdiçava de água. Então, eu acho que precisa de uma boa gestão nesse ponto de sustentabilidade. Eu concordo plenamente com você e fico muito feliz em você colocar esse posicionamento, porque o nosso intuito é exatamente esse, mostrar para vocês a importância de você ser um bom gestor, como é importante você saber tomar boas decisões, como é importante você ter conhecimento técnico e aplicar esse conhecimento dentro da propriedade. Porque já pensou, você vai para lá, assim, eu estou citando um exemplo. Se você vai fazer uma visita técnica, às vezes em alguma fazenda, em algum lugar, e esse é o momento de você aproveitar e mostrar ao que você veio. Você está lá na fazenda e você pode, de repente, conversar com o gestor de lá ou conversar com o proprietário, dar uma dica, dar uma opinião. Se você enxerga alguma coisa que está certo, que está errado, você enaltece o que está certo, dá uma ajudinha no que está errado. E depois a pessoa pode ser que ele lembre de você, pode ser que ali seja uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho, o seu conhecimento. Estão me ouvindo? Sim, estou bem. Ótimo. Então, eu falei para vocês, agora a gente estava falando sobre o biogás. Eu só peguei aqui um exemplo de uma fazenda que faz
que faz essa transformação. É uma fazenda em Iguaçu, a Fazenda Iguaçu, em Céu Azul, no oeste do Paraná. Eles conseguem economizar mais ou menos R$ 20.000 por mês, utilizando o esterco dos animais para produzir biogás. 80% de 80% da energia que eles consomem, esses 80% são gerados do próprio esterco. Então, de 100% da energia que eles consomem, 80% eles produzem e somente 20% eles consomem do fornecedor de energia. E lá é uma fazenda que eles têm produção de leite. Eles criam gado leiteiro. Eles têm mais ou menos 500 vacas leiteiras. Eles fazem em torno de 19.000 litros por mês, 19.000 litros de leite. Então, além deles fazerem a produção de leite, eles conseguem reaproveitar a matéria orgânica que está sendo produzida lá dentro para gerar energia. O nome do equipamento que é utilizado para fazer esse processo, primeiro eles fazem uma separação, eles separam o esterco da serragem, porque geralmente tem serragem no chão, e aí eles fazem a separação do esterco e da serragem, e depois eles colocam em um biodigestor. Esse é o nome do equipamento. Mas alguém aqui nunca tinha ouvido falar sobre o biogás? Eu nunca tinha ouvido falar, não. É mesmo? Se já ouviu, eu não me lembro. Que legal. Então, eu acredito que depois também a gente pode dar uma enfatizada nesse sentido, tá? Eu posso citar agora para vocês algumas vantagens da utilização do biogás. E aí depois, em algum momento, a gente retorna também e dá uma aprofundada um pouco mais de aprofundado nesse assunto. As vantagens da utilização do biogás. O biogás, o gás metano, ele é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Todo mundo sabe que a humanidade está deixando cada vez pior o efeito estufa. Então, quanto menos gás metano você produzir, menos efeito estufa você vai ter. A queima dele no gerador, durante o processo de geração de energia, já traz benefício ao meio ambiente, porque você vai estar deixando de liberar o gás metano no meio ambiente. E, consequentemente, também o biogás é uma energia mais barata que os outros tipos convencionais, como a energia hidrelétrica. Para vocês terem uma ideia, a geração de energia a biogás, ela custa cerca de metade da geração da energia hídrica, na hidrelétrica. Então, ela custa 50% a menos. As fontes solar, eólica, são fontes também bastante utilizadas, só que acabam sendo bem mais caras que a do biogás. E além deles conseguirem produzir o gás, alguns também conseguem produzir um líquido, que esse líquido ele é levado através de canos e ele passa por um processo de decantação. Eles passam por represas, por 8 represas, e aí eles fazem uma limpeza da água que tem ali junto com aquela matéria orgânica. E aí eles fazem algum tipo de aproveitamento daquela água, pode usar para irrigação, alguma outra coisa.
Ela só não é própria para o consumo humano, mas dá para reaproveitar fazendo diversas coisas que precisam ser feitas dentro de uma propriedade rural. Pode ser usado para irrigar pasto, para limpeza de estábulo, como eles têm criação de animais, eles podem reaproveitar para limpar o local onde os animais ficam. Certo? Entenderam? Alguma colocação? Então, vamos dar continuidade. Vamos continuar falando de sustentabilidade. Estão me ouvindo? Sim, prof. Ok. É um exemplo. Não é possível que a gente seja sustentável quando a gente tem uma ruptura dentro da nossa própria atividade. Ou seja, o que seria essa ruptura? São quando há duas vertentes, por exemplo, recursos financeiros, reconhecimento social e hegemonia. A sustentabilidade, ela deve ter capacidade de abarcar os diferentes interesses de cada uma das atividades. Então, Oi, pessoal. Minha conexão... Opa! Oi, oi. Minha conexão deu uma travada. Estão conseguindo me entender novamente? Estou. Sim. Gente, algum colega está reclamando de não conseguir entrar? Da nossa turma, não. Da minha também não. Tá, é porque algumas pessoas falaram aqui no grupo que não estavam, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que não estavam conseguindo entrar. Só que eu estou aceitando aqui, só que muita gente está caindo a conexão. Professora? Oi? A Amanda, faz hora que ela tá tentando entrar, não tá Mas eu tô conseguindo. aceitando ela toda hora, eu acho que a conexão dela tá ruim. Eu aceito e ela cai novamente. Ah, tá. Tá bom, então. Mas assim, essas aulas estão sendo gravadas e aí depois... Ó, a Amanda acabou de entrar novamente. Depois eu acho que vocês vão conseguir ver pelo link. Tá? E como eu estava falando, precisa existir um equilíbrio de sustentabilidade entre o fator social, ambiental e econômico. Se houver alguma ruptura em qualquer um desses fatores, no fator social, no fator ambiental ou no fator econômico, você nunca vai conseguir avançar como sociedade, dificilmente também vai alcançar a sustentabilidade. Essas três vertentes têm que andar juntas e equilibradas. Geralmente também, um dos problemas é que a maioria das ações, elas são ações corretivas e pouco preventivas. Então, as pessoas acabam só corrigindo as coisas que estão fazendo de errado ou corrigindo algum problema que aconteceu dentro da propriedade e que agora eles tiveram alguma deficiência dentro da propriedade, não estão conseguindo mais produzir, e aí eles fazem alguma correção na atividade produtiva para que eles consigam produzir novamente naquela parcela de terra. E aí isso é uma atividade corretiva. Se fosse feita a prevenção, a gente estaria prevenindo o problema e sendo sustentável ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente não pode passar mais tempo corrigindo o erro
do que prevendo e tomando ações que possam trazer medidas protetivas, que possam trazer menos problemas. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais preventiva do que corretiva. Na verdade, isso em tudo. A gente pode, inclusive, até citar um ditado que eu acredito que quase todo mundo já deve ter visto, que é melhor prevenir do que remediar. E isso está inserido em praticamente tudo que a gente vai fazer, inclusive no desenvolvimento sustentável. Concordam? Sim. Isso por quê? Professora, em Oi. questão, né? Uhum. Voltando de novo para a irrigação, questão da sustentabilidade. Ok. Tipo, para você sugerir, para você optar pela sustentabilidade, tipo, tem que ter um capital, né? Bem alto. Ter um Peraí, bom que eu não dinheiro. consegui te entender. Como é que é? E Mainara? Oi. Voltou? Voltou. Continua, por favor, que eu não estava te ouvindo. Então, na questão da sustentabilidade nas propriedades que usa irrigação. Uhum. Por exemplo, daquela que eu citei aqui, que usa o sistema de pivô central. Ele poderia optar pelo sistema de gotejamento. Agora, isso. Uma hora a gente sai dessa. A internet hoje não está colaborando. Estão me ouvindo? Corta, professora. Minha conexão também não está muito boa. Mas, enfim, continue falando. Acho que voltamos.